Fala pessoal, tudo bem? Tô passando aqui fazendo um vídeo para vocês a pedidos. O pessoal tá me perguntando como é que eu faço para unir duas peças sem a necessidade de usar cola durante a fabricação de determinados projetos. Eu uso essa técnica para montagem, para fabricação de alguns carinhos que eu faço, algumas miniaturas que eu ando fazendo, e eu às vezes preciso montar e desmontar várias vezes o mesmo projeto, e se eu usar cola dificulta bastante o trabalho. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer a técnica de utilizar alguns pinos. Eu uso palitos de dente, de bambu, e eu quero mostrar para vocês como é que eu faço isso. Inicialmente eu quero mostrar aqui um gabarito que eu fiz. É muito fácil de fazer o gabarito. Eu tenho um pedacinho de madeira aqui de dar 2x3 ou 2x3,5, é mais estreito também, mas essa grossura aqui é importante para que mantenha o ângulo 90 graus com relação à furação que você vai fazer na peça. Então aqui é importante que tenha pelo menos 2 centímetros de grossura. Como é que é feito esse gabarito? Você vai fazer furações aqui de várias distâncias diferentes da borda. Por exemplo, este aqui está furado a 2 milímetros da borda, aqui está furado a 3 milímetros da borda, 4 milímetros, 5 milímetros, e pode fazer um pouco maior também. Dificilmente vai usar mais que 5 milímetros. A partir daí você vai pegar um esquadro e vai riscar do meio do furo até a extremidade da peça aqui, e na mesma alinhamento você vai fazer o risco deste lado. Depois de feito isso, com as devidas marcações aqui, você vai colar um pedaço de régua, pode ser uma régua, pode ser algum pedaço de acrílico transparente, colado sobre este lado aí. Então você vai conseguir ver que tem a furação aqui, e do lado tem esse aqui. Por que que é necessário isso? Essa régua aqui, porque você vai usar ela apoiada numa peça assim. Eu quero unir essas duas peças nesta posição. Um exemplo, eu quero unir elas nessa posição. Qual que é a primeira coisa que eu vou fazer? Eu vou deixá-las bem colocadinhas, bem alinhadas aqui, bem na posição que precisa ser feito. Você vai segurar bem firme a peça e você vai fazer uma marcação. É importante que ela não se mexa do lugar, para que a peça fique bem alinhada, bem certinha, os furos fiquem bem alinhados, porque senão depois vai ser difícil a montagem. Você vai fazer uma marcação na posição que você quer. O importante é que você risque bem reto as duas peças. As duas peças têm que ter o mesmo risco, bem alinhado, tanto de um lado quanto do outro. Você vai fazer pelo menos 2 furos. Eu dificilmente vou fazer 3, é 2 para ficar alinhado. Não necessita mais que isso. Vai fazer um risco aqui também, bem reto, não pode ser atravessado, porque senão vai ficar desalinhado. Então, feitas essas marcações aí, ó, como vocês veem aqui, você vai pegar o gabarito. Eu aqui vou usar, como essa peça é mais estreita, eu vou usar 2 milímetros. Então você vai vir aqui na furação do número 2 e vai alinhar com a marcação que você fez aqui, ó. Então você vai pegar esse risco aqui do número 2 aqui, 2 milímetros, vai alinhar com a marcação da peça. Tem que ser bem alinhado para depois não dar problema na montagem. Estando bem alinhado, você vai pegar a broca de 2 milímetros, o mesmo furo que tem nessa peça aqui, e você vai furar. Feito o furo, você vai aqui no segundo, vai fazer a mesma coisa. Muito importante que você use sempre o mesmo furo aqui. Por exemplo, eu usei o 2 milímetros, tem que ser sempre o mesmo neste caso aqui. E aqui nessa segunda peça, tem o risco desse lado, você vai vir fazer a mesma coisa. Vai alinhar aqui com o que você marcou e vai furar. Você pode fixar essa peça numa morsa, fica um pouquinho mais fácil para trabalhar. Eu estou fazendo manualmente aqui, mas dá para fazer numa morsa. Você prende essa peça aqui, pois com o gabarito fica mais fácil de trabalhar. Ok? Fura para o segundo furo. Esses furos vão ficar alinhados. Olha, ó. Tá feito o furo aqui e aqui também. Então agora vamos partir para o processo de colocar o pino. Então eu estou aqui com o palito de dente. Eu uso, como meus trabalhos são com peças pequenas, geralmente faço miniatura de carro, carinho.
eu uso peças pequenas, então eu vou usar palito de dente. Se você por acaso trabalha com móveis ou coisas maiores, aí você vai fazer um gabarito proporcional às peças que você trabalha. Por exemplo, vai você fazer uma cavilha com 10 milímetros, que geralmente a cavilha é com 10 milímetros, você vai fazer um gabarito maior, vai fazer uma furação com 10 milímetros e tudo proporcional. Então eu coloco o pino aqui. Eu não vou colocar cola por enquanto, só para uma demonstração. Vou cortar e vou colocar aqui também. Coloquei aqui, como eu cortei, ela ficou com um pouco de rebarba, vou dar uma alinhada aqui a ponta, porque senão ela não vai encaixar direito. E aí, eu vou vir com a peça onde, na posição que apareça os dois riscos dos dois lados, que é onde eu alinhei, e vou fazer a montagem. Coloquei aqui e vou colocar aqui embaixo. Vocês veem aí, ó. Ela geralmente fica bem alinhadinha, vocês podem ver que não ficou nada de ressalto. E é dessa forma que a gente faz. Agora eu vou fazer deste lado aqui, eu vou unir essa outra peça e mostrar para vocês como é que eu vou unir ela sem que o palito apareça do outro lado aqui. Eu já escolhi a posição que eu quero deixar essa peça aqui, ó. Então primeiro eu vou fazer a marcação, como eu expliquei antes para vocês aí. É importante que o risco fique bem alinhado. E agora vamos furar. Nesse caso aqui, o gabarito fica muito próximo da extremidade, fica um pouquinho difícil de segurar. Mas tu pode fazer mais furos de 2 milímetros mais para baixo ou mais no meio aqui, ó, por exemplo, do lado do 5 aqui, fazer um furo número 2. Daí o gabarito fica mais no centro, fica mais fácil de trabalhar. O meu aqui só tem aqui ainda, então eu vou ter que trabalhar dessa forma aqui. Alinhei bem certo ali, ó, o gabarito com o risco e vou partir para fazer a furação. Importante, você tem que cuidar para não furar do outro lado e avançar até na metade da peça, porque se você furar do outro lado vai ficar aparecendo o palito depois, ou o pino que você usar, ou coisa parecida. E agora vamos fazer na peça que eu vou acoplar ela lá. Aqui você pode furar um pouco mais profundo porque a peça já é maior. Feita a furação, vamos colocar os pinos e vamos encaixar na outra peça ali. Importante sempre fazer um acabamento na ponta do pino para que ele se encaixe mais facilmente a outro furo. Então, feito isso, tem a furação aqui, ó, você vai colocar as peças do lado, as duas do mesmo lado onde tem o risco, você vai encaixar. Aqui, ó. Ficou bem alinhado. Aqui ficou uma pequena fresta porque a peça não está totalmente reta, mas é dessa forma que eu uno. Então, eu uni esta peça a esta e uni esta a esta. Aqui você não vê o pino. E do outro lado, claro, você não vai ver também porque é uma peça grossa. Mas se fosse uma peça fina como essa, também não veria, porque você não vai furar totalmente. Você poderia simplesmente unir essas peças e furar aqui e colocar um pino, só que ele vai ficar aparente. Então o objetivo dessa é fazer com que o pino não fique aparente, você consiga montar uma peça sem a necessidade de colocar cola. Por quê? Você está fazendo a sua miniatura lá, por exemplo, e quer montar e desmontar várias vezes.
Então, dessa forma, facilita bastante o trabalho. É um pouco mais trabalhoso, mas resolve o problema. Peças mais finas é um pouquinho mais complicado, você tem que ter muita atenção para não vazar as peças. E se isso acontecer, você vai colocar o pino até uma altura com cola, vai preencher com cola e seragem, de preferência cola instantânea, vai lixar bem por cima, praticamente não vai aparecer. Se você deixar o pino mais claro aparecendo, aí vai ficar aquela mancha clara. Mas dessa forma funciona também. Beleza, pessoal? Espero que tenha ajudado vocês. Um grande abraço. Tudo de bom para vocês aí.